esperando, uma Jerusalém celestial. Mas no decorrer deste deserto, quantas vezes nós quase caímos e desistimos e desanimamos e erramos e tropeçamos e falhamos, e que se não fosse a presença de Deus nos sustentando, é por isso que Moisés chega a dizer com o Senhor: Senhor, se a tua presença não for adiante de nós, não nos faça subir até esta batalha, até esta peleja. Antes da promessa, Deus tem a presença, porque é a presença dele que vai te conduzir a tudo aquilo que ele tem prometido para a minha e para a tua vida. E eu chego a dizer que eu prefiro o deserto com a presença do que a promessa sem Deus. É a presença que me faz descansar. Queridos irmãos, o texto aqui fala sobre uma nuvem que guiava o movimento do povo de Israel. Preste atenção nisso, vou ser muito breve. O texto sagrado diz que quando a nuvem se levantava, o povo se organizava e retomava a sua marcha. Mas quando a nuvem parava, o povo parava e acampava e aguardava ali o movimento que aconteceria com aquela nuvem. Ninguém arredava o pé se a nuvem não se movimentasse. Ninguém ousava a ir adiante se a nuvem não fosse adiante deles. Ninguém ousava. Sabe por quê? Quem faz esse movimento do povo é a presença. Quem fala para é ele, quem fala continua é ele, quem fala sai é ele, quem fala fica é ele. Nós aprendemos aqui nesse texto que nem todo movimento é direção. Existem movimentos, irmãos, que são apenas barulho sem direção. Infelizmente tem pessoas nos dias atuais que se comportam como aqueles que seguem o efeito manada. Aonde tem movimento, aonde tem pessoas, eles se sentem animados a seguir o mesmo caminho da maioria, imitando ações e decisões, sem parar para refletir se a nuvem foi ou se a nuvem ficou. Para ele não importa, ele quer estar onde a maioria está, aonde estão os influencers, aonde estão os seguidores, aonde está dando curtida. Mas nós que estamos aqui nessa noite sabemos que movimento sem a presença não nos leva a lugar nenhum, e nem todo movimento é direção. Nem todo movimento é direção. Segunda verdade que nós aprendemos aqui com esse movimento da nuvem é que nem toda parada é atraso. Por vezes a nuvem parava e aí alguém podia pensar: nós temos uma jornada tão longa, parar aqui de novo. É como aquela pessoa que tem uma viagem longa para fazer, alguém fala assim: vamos parar para a gente tomar um cafezinho, desfrutar da viagem, e alguém vai falar assim: mas tem tantos quilômetros para nós caminharmos. Queridos irmãos, se Deus não tivesse me segurado algumas vezes que eu quis ir sem a nuvem, se Deus não tivesse fechado algumas portas nas quais eu insisti de abrir, se Deus tivesse atendido todas as minhas orações, por mais genuínas e bem intencionadas que fossem, se Deus tivesse feito isso, eu estava destruída. Porque nuvem parada não é atraso, nuvem parada é Deus alinhando tempo e propósito sobre a nossa vida. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que a nuvem parou, alguma coisa aconteceu, mas ele não está entendendo que Deus está costurando a rede, está reabastecendo a sua vida, está reestruturando a sua vida para continuar a sua marcha. Nuvem parada é Deus alinhando tempo e propósito da nossa vida. Ai de nós se a nuvem não parasse. Eu aprendo, sabe o que, irmãos? Que há livramentos que vêm disfarçados de frustração. Uma prova que eu não passei, uma porta que não se abriu, um lugar que eu queria ir mas não aconteceu, um dinheiro que era para chegar e não chegou, uma viagem que não ocorreu. Existem muitos livramentos que vêm disfarçados de frustração. Para você, frustração; para Deus, livramento. Para você, porta fechada; para Deus, é Deus alinhando o teu tempo e propósito na presença dEle. Para nós, pode até parecer que Deus não está conosco. Para Ele está te dizendo: eu estou te preservando, porque a tua jornada nesse deserto é longa e você não pode parar no meio dessa trajetória. Existem livramentos disfarçados de frustração. Por que Deus não permitiu você passar naquele concurso? Passou o tempo e hoje você entende. Por
Por que Deus não permitiu você fazer aquela viagem de ouro? Eu estava conversando com uma pessoa semana retrasada, e ele é militar, e ele estava me contando que ele contava com uma viagem de ouro. Ele é da Marinha, porque ele contava com um certo recurso que ele receberia para poder fazer o empreendimento, e estava tudo certo para ele poder ir nesta viagem. Ele se programou, e ele falou assim: o dinheiro que eu vou receber é tanto, eu vou fazer isso. Ele contou para os amigos, deu culto em ações de graça, fez festa em casa. Quando chegou às vésperas da viagem, chegou um telefonema para ele dizendo: a viagem de ouro que você ia fazer não vai acontecer. Aquele jovem ficou depressivo, aquele jovem começou a reclamar e a murmurar diante de Deus, porque ele contava com aquilo que estava acontecendo. E ele chega numa igreja, e Deus levanta uma pessoa para falar com ele, que aquela porta foi ele mesmo quem fechou, para preservar a sua vida. Deus não queria perdê-lo. Existem livramentos disfarçados de frustração. A restrição de Deus pode ser uma maneira de Deus te falar: sabe o que? Ainda vai chegar o tempo, estou te preparando, eu tenho algo maior para você. Mas não saia debaixo da nuvem, não dê um passo se a nuvem não se levantar, não saia se a nuvem não sair. Nós percebemos isso nessa história, porque tem muita gente sofrendo hoje, irmãos, porque está andando sem a nuvem. Correu, mas correu sem Deus. Decidiu, mas decidiu sem oração. E tem muita gente sofrendo nesta situação. Quando nós olhamos o contexto aqui, nós vemos que a nuvem trazia proteção. E é lindo quando nós desfrutamos desta proteção da nuvem. Todos nós sabemos aqui que no deserto existem oscilações muito grandes de temperatura. Durante o dia pode chegar a 60 graus e à noite abaixo de zero. E nós percebemos que essa oscilação climática precisa que haja uma preparação, uma proteção. Deus providenciou durante o dia sol escaldante, nuvem para amenizar os efeitos dos raios ultravioleta naquele tempo. Durante a noite, frio extenso, terrível, extremo. Deus providencia uma coluna de fogo para aquecer o seu povo, e muito mais do que isso, para afugentar os animais peçonhentos que existem no deserto. Vejam que a nuvem era a mesma. A nuvem de dia, a mesma nuvem descia, era a coluna de fogo durante a noite. Era o mesmo Deus se apresentando de acordo com a necessidade daqueles pelo qual Ele chamou para um propósito. O mesmo Deus que é para o faminto o pão da vida, o mesmo Deus que é para o sedento a água da vida, o mesmo Deus que é para o perdido o caminho, o mesmo Deus que é para o injustiçado o justiça nossa, porque Deus se manifesta para aqueles que estão debaixo do seu propósito, de acordo com a sua demanda. Que isso, pastor? Deus tem prazer em servir o propósito. Deus tem prazer de municiar o propósito. Entendam que esse serviço aqui é para quem estava debaixo da nuvem, estava no propósito. Não é que Deus é nosso serviçal, Deus serve o propósito que Ele estabeleceu. Enquanto nós estivermos debaixo da nuvem, não falta água, não falta provisão, não falta proteção. Vai ter oscilação, vai ter batalha, vai ter luta, mas a presença dEle vai se encarregar de cuidar dos detalhes que nós estamos precisando. A única exigência de Deus, sabe qual era? Não saia debaixo da nuvem. Você tem coragem nessa noite, com carinho, de falar para 2 ou 3 pessoas, fala assim: não saia debaixo da nuvem. Fala 2 ou 3 pessoas, não saia debaixo da nuvem. Quando Sansão saiu debaixo da nuvem, ele perdeu a força. Quando Saul saiu debaixo da nuvem, perdeu o reino. Quando Judas saiu debaixo da nuvem, perdeu a alma. Não saia debaixo da nuvem. A nuvem confundiu os inimigos de Israel. Êxodo capítulo 14, verso 19 e 20, nos fala que a mesma nuvem, ela se interpôs entre Faraó e o povo de Israel. E quando chegava a noite, a mesma nuvem que se transformou agora numa coluna de fogo, ela era iluminação para o povo de Israel, mas era escuridade para o exército de Faraó.
de maneira que a mesma presença que para Israel era luz, para os egípcios era trevas. A mesma presença que iluminava os filhos era aquela que confundia os inimigos. Deus estava protegendo o seu povo no meio do deserto, porque nós sabemos que no deserto, se você acender um palito de fósforo, você denuncia a tua posição, é tudo escuro. Deus estava escondendo, enquanto você estiver debaixo da nuvem, Ele vai te esconder no esconderijo dele. O adversário vai até te perseguir, vai até tentar, vai até projetar contra você, mas existe uma proteção espiritual sobre a tua vida. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo. A nuvem fala de dependência total de Deus. Você pensa que alguém não se levantou um dia e não falou assim: olha, eu quero ir pelas minhas próprias pernas, eu quero ir no meu tempo, quero ir agora. Imagine um ansioso naquele tempo, aguardando a nuvem se levantar, e a nuvem que não levanta, hein? Meu Deus do céu, quando que vai levantar a nuvem? Na dependência total. Israel não poderia planejar a sua viagem sozinho, porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, com as nossas habilidades, com a nossa força. Tudo isso é válido, mas Deus está dizendo: se você quer realmente andar debaixo da nuvem, você vai precisar aprender a andar na minha dependência e a confiar plenamente que eu sei o tempo melhor do que você mesmo, eu sei a hora melhor do que você mesmo. Israel precisou aprender que não poderia planejar aquela viagem sozinho. Sabe como eles tinham que viver? Se a nuvem não se mover, eu não me moverei. Parado. Mas se ela se mover, se prepara. Isso é terrível para nós, irmãos. Isso fere o nosso orgulho. Isso fere a nossa vontade de controle sobre as coisas, a segurança humana. Quantas vezes Deus quer quebrar esse tipo de coisa que atrapalha o pleno agir de Deus sobre a nossa vida. Às vezes tudo que Deus quer é que você tire a mão do volante nessa batalha. Às vezes tudo que Deus quer é que você entregue totalmente nas mãos dEle. Eu estava pensando esses dias no meu irmão Átila. Eu posso contar o testemunho aqui, todos conhecem o Átila e a Cleidi. Átila e Cleidi ficaram 18 anos tentando engravidar, tentaram todos os recursos que poderiam, e foram muitos recursos que eles tinham e destinaram ali. 18 anos de casado. Quando eles falaram assim: nós desistimos, sabe o que Deus fez? Deus deu um filho para eles. Pedrinho está lá lindo, irmãos. Todos os dias eu vejo a Cleidi colocando postagens do Pedrinho. Sabe o que é isso? Às vezes, quando nós tiramos a nossa mão e confiamos o trajeto, Deus começa a agir. Tira a tua mão! Urai, Jova, Súria. A vida no Espírito não é fácil, porque viver no Espírito, irmãos, é viver sem GPS humano. Você já viu quando você coloca o GPS? Ele fala: está chegando, vire para a direita, vire para a esquerda. Aqui no Rio de Janeiro tem que tomar cuidado, que de vez em quando o GPS te coloca em situações muito difíceis. Às vezes, andar pelo Espírito é abrir mão do GPS humano, porque ele quer trazer o nosso cronograma. Queridos irmãos, como é que faria então para sinalizar esse movimento da nuvem? Eu estou partindo para o final, para 2 milhões de pessoas. Como é que pode? Será que vai estar todo mundo acordado quando a nuvem se levantar? Será que vai estar todo mundo atento? Será que ninguém vai estar no banheiro, vai estar dentro da tenda? Será que alguém não vai estar desavisado? Como é que nós vamos fazer, Nério, para poder avisar 2 milhões de pessoas que a nuvem se levantou? E quando a nuvem se levantava, todo mundo tinha que organizar as coisas e sair. Deus, na sua sabedoria, entendendo que é muito preciosa a comunicação, estabeleceu que Israel construísse e confeccionasse 2 trombetas de prata para facilitar a comunicação no meio do povo. Cada toque representava uma ação. Um determinado toque ação, outro determinado toque parada, outro determinado toque adoração, outro toque guerra. E por isso Israel tinha que estar atento aos toques que vinham acontecendo no decorrer da sua trajetória. Quem foi que estabeleceu isso? Deus! Sabe por que Deus estabeleceu? Estava nos ensinando aqui que o céu ainda se comunica com a terra. Deus ainda fala, Deus ainda trata, Deus ainda fala: para, e nós paramos, prossegue, e nós prosseguimos.
Nós não dependemos apenas da comunicação da terra. Foi Deus que estabeleceu para determinar que a comunicação vinha do céu para a terra. Agora em Números capítulo 10 e verso 8 nos diz que apenas os sacerdotes poderiam tocar as buzinas ou as trombetas de prata, nos mostrando ali que quem gera o som de comando no reino precisa estar consagrado, separado, ter vida no altar, porque nem todo barulho é voz de Deus, nem todo barulho é Deus falando. Ele estava dizendo, não são todos que vão tocar a trombeta, não são todos que vão comandar. Quem vai ser os filhos de Arão? Por quê? Porque eles foram consagrados, separados, ungidos, eles estão prontos para poder fazer essa tarefa, para que não hajam vozes contrárias no povo de Deus. Quando nós tocamos a trombeta, precisamos entender que nós temos que ter vida no altar, que nós estamos guiando um povo. Eu fico imaginando aqui, quando a corneta começava a tocar, irmãos, e o povo precisava aguçar os ouvidos. Você imagina? Eles escutam um toque da trombeta à distância e alguém para e faz assim, ó. Deixa eu ver o que é, deixa eu ouvir o que é. O apóstolo Paulo, falando sobre esta temática no Novo Testamento aos Coríntios, ele diz: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Sabe o que ele estava dizendo? Tanto aquele que toca quanto aquele que ouve precisam saber o que estão fazendo. Tanto aquele que toca quanto aquele que ouve precisa saber o que está fazendo. Eu vou repetir, até 3 pessoas da glória. Tanto aquele que toca quanto aquele que ouve precisa estar com o ouvido atento. Quem está ouvindo precisa estar atento ao que Deus está falando, a direção de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, quem não discerne o som da trombeta está perdendo tempo na igreja, porque a trombeta passou, tocou, Deus falou, Deus orientou, e ele, ó, tá nem aí. Deus levantou o vaso, Deus usou o pregador, Deus usou a criança no jardim de infância, Deus usou a formiga para poder falar com ele, e ele continua parado, porque ele quer fazer o que está no teu coração. Deus te trouxe aqui hoje para quebrar a tua cerviz e te mostrar que ele é Deus, e ele não quer que você apodreça no pé. Não saia debaixo da nuvem, ele não quer que você apodreça no pé. A nuvem já foi e ele ficou, passou do tempo. E nós nos preocupamos com isso, porque sabe o que matou Israel no deserto, irmãos? Não foi o deserto, mas foi a surdez espiritual. Por diversas vezes o próprio Deus, através dos profetas e dos livros poéticos, se expressou da seguinte maneira: ah, se Israel me ouvisse, ah, se o povo se atentasse para as vezes que eu chamei a atenção deles, ah, se meu povo aguçasse os ouvidos e entendesse que tem hora que é para parar a nuvem, mas tem hora que a nuvem determina para nós prosseguirmos a nossa jornada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Prepara o teu ouvido espiritual. Deus está falando, Deus fala na segunda, Deus fala na terça, Deus fala na quarta, Deus fala na quinta, Deus fala na sexta, no sábado, e nós não podemos sair debaixo da nuvem. Sabe qual é a conclusão disso aqui, irmãos? A pergunta é, não é se você está no deserto, porque se eu perguntar quem está no deserto aí, acho que até as cadeiras vão pular assim e falar assim: eu, com as 4 pernas para o alto, todo mundo está no deserto. Sabe por que você pensa que teu deserto é maior do que o do teu irmão? Porque ele é teu. Você acorda com ele, dorme com ele, vive com ele. Mas se você olhar para o lado, tem gente que está passando um deserto muito maior do que o teu, e não está chorando, não está gemendo, porque sabe aonde ele tem que chorar, sabe aonde ele tem que gemer, sabe quem ele vai procurar. Tem gente que está sofrendo mais. Não é só você que sofre, não. Eu tenho uma notícia para você: não é só você que sofre, não. Está todo mundo no deserto, todo mundo na guerra, todo mundo na luta, objetivando o céu, mas a presença dele não tem faltado sobre a nossa vida. Ele tem mandado o maná pela manhã, o orvalho à tarde, e a nuvem está sobre a nossa cabeça, e é por isso que você está aqui nessa noite. Será que tem alguém que pode se colocar de pé comigo nesta noite? A pergunta é:
Não é se você está no deserto. Sabe qual é a pergunta? Se você está debaixo da nuvem. Não importa o deserto que você está atravessando. Sabe qual é a pergunta? Você está debaixo da nuvem. Porque debaixo da nuvem não importa o deserto que você esteja atravessando. Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra de Deus. Hoje a noite aqui é de alinhamento com a nuvem. E eu tenho aqui um chamado de Deus para pelo menos 3 tipos de pessoas que estão aqui. O primeiro, gente que correu na frente de Deus. Gente que tomou decisões por conta própria. Gente que não entendeu a voz de Deus e correu na frente da nuvem. E aí ele vai precisar esperar um pouquinho até a nuvem chegar até ele. Mas a nuvem chega. O ritmo de Deus vai chegar até você. Hoje é noite de alinhamento com a nuvem. Para gente que correu na frente de Deus. Não esperou o tempo de Deus. Viu todo mundo correndo e correu na frente. Ficou desesperado. Deixou a ansiedade tomar conta. Deus está falando contigo, que te trouxe aqui para poder te dizer que existe um tempo de alinhamento com a nuvem. Para, esteja de pé. A segunda classe de pessoas é de gente que está atravessando o deserto, mas está cansado do deserto. O deserto está difícil para ele atravessar, para ela atravessar. Está cansado. As lutas da vida. E geralmente quando nós cansamos ao extremo é porque nós estamos lutando batalhas que Deus não colocou nas nossas mãos para nós lutarmos. Geralmente é porque nós estamos lutando com as armas erradas. Geralmente é porque nós não estamos considerando a presença dele sobre a nossa vida. Porque luta todo mundo tem. A diferença é quem está contigo nesse deserto. Quem é aquele que abre o mar? Quem é aquele que faz jorrar a água da rocha? Quem é aquele que manda codornizes para saciar a fome do povo de Israel? Quem é aquele que cuida dos mínimos detalhes, irmãos? Quando Israel chega no primeiro acampamento em direção a Canaã, chamado Mara. No primeiro acampamento de Israel, Mara significa amarga. Israel se depara com um poço e as pessoas não podiam beber água, mesmo tendo muita vontade, porque a água de Mara era amarga, era saloba. Aí alguém falou assim: não dá para beber água porque é saloba. Aí sabe o que acontece? Estudos recentes determinaram que as águas de Mara, na verdade, são ricas em sais minerais que protegem o estômago e o intestino. Eu estive em Mara. Existe um estudo recente sobre isso. Deus levou Israel para Mara, não era para beber água amarga, para morrer ali, era para cuidar do organismo deles, que sabia que tinha uma jornada pela frente. Às vezes você está pensando que Deus te levou para um lugar para você morrer, para você amargar, para você sofrer, e é justamente essa dose que você precisa para continuar na tua jornada no deserto. Deus cuida! Você está debaixo da nuvem. Terceiro tipo de pessoa aqui, gente que perdeu o ritmo da presença. Quando a nuvem para, ele anda. Quando a nuvem se levanta, ele para. Perdeu o compasso, né? Já viu que gente que desafina no compasso até nas palmas, né? O pessoal está batendo palma aqui, tá no contratempo das palmas. Tem gente que está assim no reino espiritual. A nuvem parou, ele continua. A nuvem alçou, se levantou, ele para. Deus te trouxe aqui para alinhar o teu ritmo com a nuvem nesta noite. Não saia debaixo da nuvem. Deus está te convidando a desfrutar da presença dele nesta noite. Será que você pode adorar a Jesus comigo, juntamente com o Ministério de Louvor? Louve conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar. Só quem pode fecha os olhos nesta mostrar noite. o teu poder. Eu não preciso ver. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso
por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, meu Deus, o teu anjo vai me alimentar. quem pode adorar? Te adorar. Só quem está debaixo da nuvem adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai Chegar ao fim. O Senhor Deixa Ele cuidar nesta noite. Deixa Ele cuidar nesta noite. Eu quero fazer o primeiro convite aqui, se você tem coragem. Não saia debaixo da nuvem. Primeiro convite é para você que está de fora da nuvem, fora da presença, fora da comunhão. Você que precisa nessa noite se integrar ao ritmo da nuvem. Quem sabe você entrou por essas portas nessa noite e quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, quer retornar para a casa do Pai. Eu preciso fazer esse convite nesta noite, porque fora da nuvem, fora da presença, não tem alegria. Fora da presença, irmãos, não tem satisfação, não tem destino satisfatório. O meu primeiro convite nessa noite é para você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Ou quem sabe, entrou por essas portas e sabe que por algum motivo, você saiu debaixo da nuvem, saiu debaixo da presença e precisa nessa noite voltar correndo para o ritmo da nuvem e da presença de Deus. Tem alguém conosco nessa noite? Quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? A oportunidade está aberta para você. Você pode deixar o teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando ao Senhor, a oportunidade está aberta para você. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Volte para baixo da nuvem. De mim, de um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter em ti. Não troque a nossa comunhão. Não troque O prazer de conquistar palácios, riquezas. Resistindo estou. Sim, Jesus. A minha força se esgotar. Tem alguém para voltar para baixo da nuvem nesta noite, onde você estiver. Te adorar eu quis sustentar-me. Onde está a segunda pessoa nesta noite? Vem. Volta para baixo da nuvem. Renova a tua aliança. Renova a tua aliança com Ele. Deixa Deus continuar na obra que começou em você através de você. Quem é a segunda pessoa nesta noite? É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Esse deserto vai chegar ao fim. Por quê? O Senhor está cuidando de mim. Será que tem mais um corajoso, uma corajosa? Vem, eu quero orar por você. Volte para a nuvem, volte para debaixo da presença dele. Alaijo Menegia, na presença dele há fartura de alegria. A propósito, na presença dele, vem. Onde está a terceira pessoa nesta noite? Eu quero orar por você. Pode acontecer no decorrer da caminhada nós
perdermos a passada, sairmos debaixo da nuvem. O que nós não podemos é continuar assim. Deserto sem a nuvem, irmãos, é derrota certa. Deserto debaixo da nuvem é garantia de Canaã, é garantia de promessa, é garantia de chegar. Tem uma terceira pessoa nessa noite? Da onde você estiver, da onde você estiver, esse primeiro convite está aberto aqui, e nós queremos deixar o primeiro convite aberto. Eu queria convidar aqui à frente você que foi tocado por esta palavra e percebe que você precisa alinhar os teus passos à nuvem nesta noite. Nós já vamos orar. Você percebe que você precisa voltar para debaixo da nuvem para que as coisas comecem a andar na tua vida. Você resistiu. Você impediu uma atuação maior de Deus. Às vezes não é por maldade, não. Por convicção pessoal. Às vezes pelo efeito manada. Foi pela cabeça dos outros. E você precisa nesta noite retornar para baixo da nuvem, porque você sabe o que Deus tem na tua vida. Tem algum corajoso ou corajosa nessa noite? É noite de retomada de propósito. É noite de alinhar a nuvem com a tua passada. É noite de aguçar os ouvidos espirituais para andar de acordo com o toque da trombeta de Deus. Se você tem coragem nesta noite, vai ser quebrado todo o jugo sobre a tua vida. Sai do teu lugar. Teu ministério parou, tua vida familiar parou, e você precisa voltar para baixo da nuvem nesta noite. Vem, 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 vem. Eu estou te aguardando nesta noite. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando, já vamos orar. A história não vai terminar assim. Meu Deus, Descanse em Cristo, em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Vai começar a andar. Não sei. Vai andar a família. Vai andar a vida financeira. Vai andar o propósito, o ministério. Vai andar. A trombeta está soando nesta noite. Vai começar a andar. Descanse. Vem. Eu quero orar por você. Fazendo assim você será muito feliz. Nós já vamos orar, eu estou te aguardando. Eu estou te aguardando. Alabarachura e Bicova. Quem tem coragem de levantar as mãos neste momento, com as mãos estendidas nesta noite, só quem está debaixo da nuvem, deixa eu ver. Faz um sinal com as mãos assim, deixa eu ver. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Lembra, irmão? Lembra que eu falei? Só o sacerdote podia tocar a trombeta. Eu sei que tem gente que já entendeu. Então, quanto mais perto você estiver do sacerdote, com mais clareza você vai ouvir o toque da trombeta. Não saia debaixo da nuvem, mas não se aparte de perto do sacerdote. Só quem está entendendo está debaixo da nuvem pode adorar. Por alguns momentos, adore, adore. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, eu vou fazer aquilo que o Espírito está me orientando. Chamar todos os obreiros. Por favor, todos os obreiros. Aquilo que parecia
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu vou ficar aqui no meio. Fecha aqui. Não pode haver brechas entre nós. Fecha. Sou teu milagre. Usa-me. Só quem está debaixo da nuvem. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo. Não saia debaixo da nuvem. Mas também não saia de perto do sacerdote. Alabarai. Show. Quem pode entrar nesse mistério? Ai! Eu já posso contemplar vidas sendo alinhadas com a nuvem aqui. Algo extraordinário vai acontecer. Senhor, debaixo da nuvem tem milagre, debaixo da nuvem tem transformação, debaixo da nuvem tem libertação. Senhor, de acordo com este alinhamento agora, abre uma porta de milagre. Vai adorando a Ele enquanto você está adorando. Enche a atmosfera espiritual de adoração. Vai aguçando agora ouvidos, Senhor. Ai, que possa ser ouvidos agora cânticos espirituais, trombetas espirituais, chamados espirituais. Aguça agora, aguça agora, aguça agora, aguça agora. Nós não vamos morrer neste deserto. Sua família não vai morrer neste deserto. Seu ministério não vai morrer. Vai adorando, deixa ele completar a obra. Já vamos terminar. A nuvem ainda está parada aqui. Vai reabastecendo agora. Vai reabastecendo agora. Vai agora restaurando áreas sensíveis. Vai agora fechar. Fecha a brecha agora. Calabarai. Alinha agora a tua vida. Vai. Tira todo desagravo agora. Toda rebeldia. Toda resistência à trombeta. Toda resistência à voz do sacerdote. Caia por terra agora. Na autoridade. Se você é pentecostal e está debaixo da nuvem, se eu fosse você, eu dava um... Meu Deus do céu! Se você puder e tiver coragem e quiser também, fala para 2 ou 3 pessoas, fala assim: não saia debaixo da nuvem. Fala assim: mas fique perto do sacerdote.
Chome-me calabarácia. Vamos orar nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos apresentar ao Pai os teus filhos que têm entendido esta mensagem nesta noite e têm entregue, Senhor, a sua vida a Ti, Pai. Te pedimos, muda o cenário, a história, Pai, do Teu Filho, do dia de hoje, ó Pai, em diante. Te pedimos, escreve o Seu nome no livro da vida, Senhor, garantindo, ó Pai, a vida eterna, a salvação. Também te pedimos pelos demais, ó Deus, que têm sido tocados pelo Teu Espírito, Pai, para um alinhamento, Senhor, para se colocar na brecha, à disposição, ó Pai. Te pedimos, Senhor, conduz, Senhor, os Teus filhos agora, diante da trajetória que Tu tens proporcionado a cada um deles, Pai, segurando com mão forte, Pai, e mudando também o curso, ó Pai, das suas vidas. Muito obrigado por tudo nesta noite, nessas bênçãos que nós te pedimos e que já te agradecemos no Teu nome. Amém, Jesus. E amém. Peço com carinho que os conselheiros possam cuidar dessas vidas tão preciosas. Oh, meu Deus do céu, a nuvem está aqui, irmãos. Só quem está debaixo da nuvem aí, deixa eu ver. Aleluia, se acenda adorando ao nome dele. Glória a Jesus. Não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a semana, a família, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós queremos nessa oportunidade já, sei que culto de domingo, né, se pudéssemos ficaríamos aqui bastante tempo, mas tem as atividades de amanhã, começa cedo para todo mundo, né? Então eu desejo aos irmãos uma semana chama alguém do som para dar uma chegadinha aqui, por favor. Uma semana abençoada para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, queremos fazer alguns anúncios aqui, rapidamente. Quarta-feira, campanha do Extraordinário. Nós começaremos agora, quarta-feira, uma grande campanha, está ali na direção do presbítero Renato e equipe. Tem sido uma bênção os trabalhos aqui de quarta-feira, não é? E eu louvo a Deus pela equipe que tem estado aqui, e que Deus abençoe a todos que estão na direção desse trabalho. No dia 28 de março desse mês, hoje é dia 1º de março, né? 28 de março nós teremos a nossa mini vigília, não é isso? Mini vigília, vai ser uma bênção, está ali já o banner da mini vigília, vai estar a Miriam louvando o Senhor, o Jefferson e a Aline, que são muito conhecidos aqui da casa, e vai estar pregando o André, pastor André ali de Turiaçu, um amigo, dirigente ali da Assembleia de Deus de Turiaçu, subcongregação de Honório, né? Então vai ser uma benção a mini vigília. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Irmãos, quero aqui passar rapidamente para a diaconisa Elisama. Peça atenção dos irmãos, serão 5 minutos no máximo, mas hoje é dia da esposa de pastor, né? E eu quero louvar a Deus pelo trabalho tão devotado que essas servas de Deus têm prestado no reino de Deus. Nós falamos aqui sexta-feira sobre a tarefa do líder em proteger a sua família, não é? E nós percebemos o quão difícil é exercer esse ofício de estar sempre ao lado das batalhas da vida, não é? Compartilhando as guerras do ministério. E eu louvo a Deus aqui por todas vocês. Está ali as esposas de pastores, tá? A primeira ali é a mulher mais linda do universo, missionária Andréia, minha esposa. Ela só que bateu palma para ela, não? Dá uma salva de palmas para Jesus pela vida do missionário André. Também ali a diaconisa Flávia, não é?
Missionária Vanessa e diaconisa Tatiana. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas mulheres. Aleluia. Departamento Infantil, saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Deixa a tia passar, solta a mãozinha para a tia passar. Isso. Essas minhas bencinhas. Como o pastor já disse, né, irmãos? Hoje a gente comemora o dia da esposa do pastor. E aqui na igreja a gente tem o privilégio de ter 4 pastores. Então nós vamos fazer uma breve homenagem a essas mulheres. Infelizmente hoje o pastor Rogério e a missionária Vanessa não estão presentes, mas eu gostaria de chamar aqui na frente a missionária Andréia, e eu queria que a igreja batesse palmas pela vida da missionária. Diaconisa Flávia. Flávia não veio, não? Eu vi o senhor aí e achei que ela estivesse, né? Geralmente E diaconisa Tati. Flavinha. Vanessa, faltou. Pastor, coloque a sua esposa do lado do seu coração. Cadê o pastor Edgar? Pastor Edgar, pega a sua costelinha também. E coloque do lado do seu coração. Quando Deus formou a mulher, formou da costela. Ele não estava apenas criando companhia. Ele estava revelando proximidades. A costela fica ao lado, não à frente nem atrás. Lugar de intimidade, lugar de proteção, lugar onde se ouve o coração bater. A esposa do pastor vive exatamente ali, ao lado do coração de um homem que carrega muitas vozes, muitos problemas. Ele ouve a igreja, ela ouve o coração dele. Ele carrega um rebanho, ela carrega quem carrega o rebanho. E isso pesa, porque o ministério não termina quando o culto acaba. Ele entra no carro, ele senta à mesa, ele deita na cama, e muitas vezes é ali no silêncio da casa que ela percebe o cansaço que ninguém viu. Ela aprende a discernir pelo olhar, aprende a entender pelo silêncio, aprende a orar sem que ele peça. Há guerras que não são anunciadas, há críticas que não são compartilhadas, há decisões que dói antes de serem tomadas. E é ela sente, não importa, porque ela não é fraca, mas porque está próxima dele. Ser esposa do pastor é viver sem exposição. Perdão, irmãos. Ser esposa do pastor é viver em exposição constante e ainda assim cultivar em secreto o profundo amor de Deus. É aprender a sorrir em público sem permitir que o coração endureça no privado. É administrar expectativas alheias enquanto preserva a própria identidade. É amar pessoas que nem sempre entendem que ela também é um ser humano. Ela não é apenas apoio, ela é sustentação emocional, ela é equilíbrio, ela é intercessão constante. Ela não foi apenas chamada para casar com o pastor, ela foi chamada para um propósito. E todos os dias, mesmo cansada, mesmo invisível, mesmo exigida, ela continua dizendo sim ao seu amado. Receba a sua pequena homenagem do departamento infantil. Pode soltar, tia.
te criou. Ah, eu tenho uma missão e disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Ah, eu tenho uma missão e disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Diga que você não tem valor. Deus não errou quando Ele te criou. Ah, eu tenho uma missão e disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Ah, eu tenho uma missão e disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Tenho uma missão e disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Ah, eu tenho uma missão e disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Não abram mão de ser uma mulher vitoriosa. Deus é com vocês. Receba essa pequena lembrança do departamento infantil. Quem vai tirar a foto aqui das crianças, né? Tirar uma foto bonita aqui. Quem vai, Samuel? Tá aí já? Tá. Acho que a nuvem foi embora, o fotógrafo ficou. Tem que tocar a trombeta, acordar ele. Olha lá o fotógrafo chegando aí. Oi, Deus abençoe as nossas crianças, Deus abençoe as nossas irmãs. Meus irmãos, estamos partindo para o término do trabalho. Eu queria apenas... Tivemos aniversariantes essa semana. Tivemos hoje a irmã Márcia, né? Fez aniversário hoje. Cá, irmã Márcia, para nós orarmos pela irmã, diaconisa Márcia. Kécia também, fez ontem, né? Cá a Kécia também. Teve mais alguém que fez aniversário essa semana? Por favor, obrigado, Marizão. Para nós orarmos aqui, já orarmos pelo término, em nome de Jesus. Não cabe nenhum anúncio mais, não é? Estamos bem dentro do horário. Bom retorno para todos. Samuel também, né, Samuel? Tá? Você também, meu amigo. Vamos colocar de pé. Vamos orar pelos aniversariantes. Vou pedir pastor Edgar orando pelos aniversariantes. Logo após, presbítero Carlos orando pelo término. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eis aqui teus filhos, Senhor, que estão completando mais uma primavera, Senhor, mais um ano, Senhor, que a tua mão, Senhor, tem se feito notória sobre a vida deles, Senhor. E, Senhor, viemos lhe pedir, Senhor, que durante mais um ano as tuas bênçãos, a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz esteja sobre a vida deles, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos pela vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dos servos e servas de Deus. Parabéns. Nunca falte o óleo, a graça e a presença dele sobre as vossas vidas. Orando pelo término, presbítero Carlos. Bendito Deus, eterno Pai, Pai nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que aconteceu, porque a tua nuvem estava neste lugar. Pai querido, Pai amado, agora, Pai, nos espere em paz, nos leva para os nossos lares, no livro das balas perdidas, no livro do homem sanguinário, dá uma semana de paz, de bênção, de livramento. São essas palavras que já te agradeço, em nome de Jesus. Leva tu contigo nome
Jesus, o Salvador. Esse nome traz consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todos fiéis desde agora e para todos sempre. Todos digam: está terminado em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Está aqui o anúncio, irmãos, 7/3, consagra jovem em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.